Então, no exercício 23, vamos usar a equação y igual a x quadrado menos 6x mais 8 para responder as seguintes questões. No item A, para quais valores de x vale y igual a zero? No item B, com quais valores de x vale a sentença y igual a menos 10? No item C, com quais valores de x vale a sentença y maior ou igual que zero? E no item D, terá y um valor mínimo, um valor máximo? Se assim for, então vamos determiná-los. O valor máximo ou mínimo da expressão y igual a x quadrado menos 6x mais 2, uma expressão quadrática. Então, no item A, nós queremos responder a seguinte questão. Quando é que y é... Para quais valores de x y é zero? Né? Quando é que y é zero? Então, vamos resolver a equação x quadrado menos 6x mais 8, que é uma equação do segundo grau, uma equação quadrática, que pode ser resolvida assim, observando que x quadrado menos 6x mais 8 pode ser fatorado como uma expressão x menos um número a ser encontrado, vezes x menos um outro número a ser encontrado, que são precisamente as raízes da equação. Então dá para ver claramente aqui que as raízes são 2 e 4, porque 2 mais 4 dá 6, né? Então menos 2x menos 4x, ao multiplicarmos a expressão, ali vai dar o menos 6x, e menos 2 vezes menos 4 dá o mais 8, né? E x vezes x dá o x quadrado. Então temos aí a expressão x quadrado menos 6x mais 8 igual a x2 menos 4. Como queremos resolver a equação quadrática, agora temos um produto de dois termos, x menos 2 vezes x menos 4 igual a zero. Então um deles deve ser zero, talvez os dois. Então temos a primeira possibilidade, x menos 2 igual a zero, que me dá a raiz x igual a 2. E a segunda possibilidade, x menos 4 igual a zero, que me dá x igual a 4. São as duas soluções do item A. Poderia ser resolvido o item A usando a forma de Bhaskara, direto, né? Resolver a equação quadrática sem adivinhar as raízes, né? Sem adivinhar a fatoração. Então, resolvendo por Bhaskara e direto, vemos que as raízes devem ser 6, mais ou menos a raiz de 36 menos 32 sobre 2, então que dá o x igual a 6 mais ou menos 2 sobre 2, e eu tenho as duas raízes, então x igual a 4 e x igual a 2, usando forma de Bhaskara. No item B, ele pergunta com quais valores de x vale a sentença y igual a menos 10. Então nós temos que pegar a expressão x2 menos 6x mais 8 e igualá-la a menos 10 e resolver essa equação. Então vamos colocar aí na forma da equação quadrática, passando o termo menos 10 para o lado esquerdo, então fica x2 menos 6x mais 18 igual a zero. Então aí você vai tentar fatorar e não vai conseguir a fatoração, a tentar adivinhar as raízes. Então vamos resolver aí direto por Bhaskara, e aí tentando resolver por Bhaskara eu chego à conclusão que o radicando, ali, o termo que está debaixo da raiz quadrada é negativo, né? Então aquele termo ali é menos 36, que é negativo, então isso significa que não tenho raízes reais, né? Então não existem raízes, não existem soluções para essa equação quadrática, então não existem valores de x para os quais y é menos 10. No item C, ele pergunta com quais valores de x vale a sentença y maior ou igual que zero. Então nós queremos resolver a desigualdade, a inequação x quadrado menos 6x mais 8 maior ou igual que zero. Como aqui eu já tenho a expressão quadrática fatorada, né, x menos 2 vezes x menos 4, então fica fácil de resolver essa desigualdade. Sabendo que a expressão quadrática, o gráfico dela de y igual a x2 menos 6x mais 8 é uma parábola voltada com abertura para cima, já que o coeficiente de x quadrado é positivo, então temos ali as duas raízes, né, 2 e 4, né. Quando a expressão será positiva à esquerda, né, de x igual a 2 e à direita de x igual a 4. E a parábola será negativa, né, a expressão y será negativa quando o x estiver entre as duas raízes. Então ali fica fácil de ver se x está à esquerda de 2, incluindo 2, isso me serve, né, isso significa que o y é maior ou igual que zero. Se o x está entre 2 e 4, não incluindo nem 2 nem 4, então a expressão é negativa, isso não me interessa. Me interessa também os valores de x maior ou igual que 4, onde a parábola está acima do eixo do x. Então a resposta aí
fica o intervalo de menos infinito até 2, incluindo o 2, né, porque nesse ponto x igual a 2 a função é igual a zero, isso me serve, já que eu quero valores para os quais y é maior ou igual a zero, união com um intervalo que vai de 4, incluindo 4, pela mesma razão que eu incluo 2, até o mais infinito. Então essa é a resposta. No item D, ele pergunta se y tem um valor mínimo, então se a parábola ali toca num valor mínimo, eu estou vendo claramente que existe um valor mínimo para a expressão x2 menos 6x mais 8, está ali o valor mínimo, né, vou chamar de m minúsculo, né, e esse valor mínimo corresponde àquele ponto, o valor de x, que é a média aritmética das raízes, então 2 mais 4 sobre 2, que é 3, então para encontrar o valor mínimo da expressão y igual a x2 menos 6x mais 8, basta fazer x igual a 3. Então, fazendo x igual a 3 na expressão, eu tenho 3 quadrado menos 6 vezes 3 mais 8. Isso, então, me dá o valor menos 1, e este é o valor mínimo. Dá para ver claramente que não existe o valor máximo, porque para x grande ou pequeno, né, a expressão y igual a menos 6x mais 8 cresce indefinitivamente, sem nenhuma cota superior. Então, a expressão é ilimitada, não existe então o valor máximo, mas existe o valor mínimo, que é menos 1. No exercício 25, conforme mostra a figura, um pêndulo de comprimento L faz um ângulo com a sua posição vertical. Expresse a altura H como função do ângulo θ. Então, aí está a figura. O comprimento do pêndulo é L, o ângulo que ele forma com posição vertical é L, então a altura onde está o peso do pêndulo, chamado H, devemos determinar, então, expressar H como função do ângulo θ. Então, vamos refazer a figura ali, eu coloquei ali, está H, considerei até aquele triângulo retângulo, então, a hipotenusa do triângulo retângulo é o tamanho do pêndulo, o tamanho da corda, que é L, e a corda vem até embaixo, então o cateto adjacente ao ângulo θ, ele mede L menos a altura, L menos H. A hipotenusa é L, então agora fica fácil de expressar o cosseno de θ como função das quantidades L e H, né? Já que o cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é L menos H, a hipotenusa é L, então fica fácil agora de resolver então para H. Então, L menos H igual a L vezes o cosseno de θ. Então, isolando H, eu tenho H igual a L menos L vezes o cosseno de θ. Então, que eu posso deixar aí na forma H igual a L vezes 1 menos o cosseno de θ, e essa expressão, então, de H em função de θ, então, e em função também do tamanho do pêndulo L que foi fornecido. Nesse exercício 27, vamos expressar a função na forma por partes, sem usar valores absolutos. No item A, função f de x é dada por expressão módulo de x, o valor absoluto de x mais 3x mais 1, e no item B, g de x é o valor absoluto de x mais o valor absoluto de x menos 1. Então, no item A, vamos expressar o módulo de x como sendo igual a x, se o x é maior ou igual que zero, ou menos x, se o x é negativo. Essa é a definição, então, do valor absoluto de x como uma função dada por dois pedaços, né, duas partes. Então, agora vamos examinar a expressão f de x igual a módulo de x mais 3x mais 1, tendo em vista, então, que o módulo de x tem dois pedaços, né, duas partes. Então, vamos considerar dois casos separados, o caso onde x é maior ou igual que zero e o caso onde x é menor que zero. Se x é maior ou igual que zero, o módulo de x é igual a x. Nesse caso, então, a expressão f de x fica x mais 3x mais 1, que dá 4x mais 1. Se x for negativo, o segundo caso, então o módulo de x é menos x. Então, a expressão f de x fica menos x mais 3x mais 1, que fica, então, simplesmente 2x mais 1. Então, a função f de x está dada aí por dois pedaços diferentes, né, duas partes distintas, uma expressão 4x mais 1, que é válida somente para x maior ou igual que zero, e a outra expressão, que é 2x mais 1, que é válida apenas para x negativo. No item B, a expressão
módulo de x menos 1, ou valor absoluto de x menos 1, ela é definida então com dois pedaços, duas partes distintas. A primeira parte válida somente para x menos 1 maior ou igual que zero, então onde o valor absoluto de x menos 1 é substituído simplesmente por x menos 1. E a segunda parte, onde x menos 1 é negativo. Se x menos 1 for menor que zero, então o valor absoluto de x menos 1 é definido como sendo menos a expressão x menos 1. Então isso eu posso reescrever da seguinte maneira. Essa expressão é igual a x menos 1 se x for maior ou igual que 1, ou menos x mais 1 se o x for menor que 1. Então agora posso escrever a minha função g de x, que é o módulo de x mais o módulo de x menos 1, com três pedaços distintos. Vamos observar que aqui eu tenho três casos bem distintos. O primeiro caso é onde o x é maior ou igual que 1. Neste caso, x sendo maior ou igual que 1, então ele é também positivo, né, maior ou igual que zero. Então, nesse caso, o valor absoluto de x é igual a x, e o valor absoluto de x menos 1 é igual a x menos 1. Então, a expressão fica x mais x menos 1, que dá então 2x menos 1. Se o x estiver entre 0 e 1, bom, x será maior ou igual que zero, nesse caso o valor absoluto de x é igual a x, mas x sendo menor que 1, diz então que o valor absoluto de x menos 1 é menos x mais 1. Então, substituindo ali, eu tenho x menos x mais 1, cancelo o x, então dá função constante igual a 1 para x entre 0 e 1. E o último caso é o caso onde x é negativo. Se x é menor que zero, então x também será menor que 1 automaticamente. Então, neste caso, o módulo de x é menos x e o módulo de x menos 1 é menos x mais 1. Então, substituindo ali, eu tenho menos x mais 1, que dá menos 2x mais 1. Então, eu posso escrever a minha função g com três pedaços distintos, né, três partes. A primeira parte válida apenas para x maior ou igual que 1. Neste caso, a função vale 2x menos 1. G de x é constante igual a 1 se o x estiver entre 0 e 1, incluindo 0, excluindo 1. E g de x é igual a menos 2x mais 1 se o x for negativo. Problema 29, conforme mostra a figura, uma caixa aberta deve ser construída a partir de uma folha retangular de metal com 8 por 15 centímetros, cortando fora quadrados de lado de comprimento x de cada canto e dobrando os lados. Então eu tenho uma folha de metal 8 por 15, eu recorto um quadradinho de cada canto, esse quadradinho mede x por x, então aí eu dobro os lados e formo uma caixa aberta. Essa caixa tem, obviamente, a altura, o lado do quadradinho, né, altura x, e os lados da base, eles medem respectivamente 15 menos 2x e 8 menos 2x, já que a folha era 8 por 15 e eu recortei dois quadradinhos de cada lado, né? Então eu tenho 15 menos 2x e 8 menos 2x para a outra medida, a profundidade da caixa. Então, comprimento da base 15 menos 2x, profundidade 8 menos 2x, altura x são as dimensões da caixa. No item A ele pede para expressar o volume como função de x. No item B, encontrar o domínio da função v. No item C, esboçar o gráfico de v e estimar a imagem desta função. E no item D, com palavras, descrever como o volume da caixa varia com x e discutir como poderiam ser construídas caixas com o volume máximo. Então, no item A, nós temos que expressar o volume da caixa como função de x. E isso é fácil, já que as dimensões da caixa estão dadas ali. 15 menos 2x, 8 menos 2x e a altura x. Então, o volume, né, é o produto dessas três dimensões. Então, o volume da caixa, o volume do paralelepípedo de dimensões 8 menos 2x, 15 menos 2x e x é o produto, né? 8 menos 2x vezes 15 menos 2x vezes x. Essa é a função pedida no item A. No item B, ele pede para encontrar o domínio dessa função. Bom, o domínio natural dessa função é toda a reta real, já que ela não existe nenhuma restrição de x para
calcularmos a expressão v de x. Mas, como é um problema prático, então o v de x não é simplesmente uma função abstrata, e sim representa o volume. X é o comprimento, né, daquele lado do quadrado, e v de x é o volume da caixa. Então, o x ele deve ser uma quantidade positiva e o volume também, né? Então, o x é positivo, o que diz que 8 menos 2x, que é a profundidade da base da caixa, também é um dos lados da base da caixa, deve ser uma grandeza positiva. Então isso me diz que se 8 menos 2x deve ser positivo, 2x deve ser menor do que 8. Da mesma maneira, o comprimento da caixa, então se 2x menor que 8, então x menor que 4. Então já temos duas restrições aí. Uma é que o x tem que ser positivo e a outra é que o x tem que ser menor que 4, para garantir que um dos lados da caixa seja positivo também. O outro lado da caixa mede 15 menos 2x. Então, para que isso seja positivo, eu tenho que ter 2x menor que 15, ou seja, x menor que 7,5. Mas como x já tem que ser menor que 4, automaticamente então ele será menor que 7,5. Então o domínio então da nossa função está bem claro aí, deve ser os valores de x entre 0 e 4, ou seja, o intervalo aberto 0, 4. Então o domínio é o intervalo aberto 0, 4. No item C, ele pede para esboçar o gráfico da função. Aí está o gráfico, usando um recurso computacional, fizemos o gráfico da função e vamos estimar aí a imagem da função. A imagem é ao olho nu, né? Então é uma estimativa grosseira, né? É aproximadamente ali, 91. Então vamos estimar como sendo aquele valor máximo assumido pela função v de x é 91. Então a imagem daí é o intervalo que vai de 0 até 91, para ver. Então, V, intervalo aberto em 0 e fechado em 91. Então, a imagem, intervalo aberto, 0, aberto em 0, fechado em 91. Esse 91, eu insisto, é apenas uma estimativa a olho nu. Apenas não calculamos, visualmente verificamos ali que o máximo da função deve ser aproximadamente 91. E no item D, ele pedia para discutir como obter a caixa de volume máximo, né? Bom, basta o volume máximo é encontrado, né, quando x for aproximadamente ali, vamos colocar ali de novo visualmente, né, a olho nu, aproximadamente 1,7. Então, se x for aproximado, um número entre 1,6 e 1,8 ali, vamos estimar que ele seja mais ou menos ali 1,7, então o volume aumenta com o valor de x para x entre 0 e aproximadamente 1,7. E a partir deste valor ele diminui, então o valor máximo é 91 e para conseguir esse valor máximo, né, a caixa com o volume máximo, devemos recortar os lados com quadradinhos de comprimento aproximadamente 1,7. Então, o volume máximo aproximadamente 91, recortando quadradinhos dos quatro lados, da maneira como foi feita a caixa, usando x, então, aproximadamente 1,7.